Tenho 17 anos e já faz um ano que estou namorando. Bem, que eu estava namorando. Hoje vou lhe contar por que terminei com ela. Eu gostava muito da Emma. Ela era tão frágil, tão modesta, tão linda. A maioria das meninas modernas quer ser melhor que os homens, mas Emma era a humildade em pessoa. Ela sempre me deixava escolher os filmes e as comidas também, e nunca discutia comigo. Eu sempre me sentia mais forte e mais viril quando estava com ela. Mas com o passar do tempo, eu comecei a achar essas qualidades irritantes. Talvez eu não tenha sabido apreciar minha sorte, mas eu ficava entediado, pois ela sempre concordava comigo. A única coisa que ela defendia piamente era a hora de ir embora. Ela morria de medo só de pensar que poderia chegar em casa depois das 8 da noite. Uma vez, nós ficamos presos no trânsito, na volta do cinema, e ela chorou compulsivamente durante todo o trajeto, mas não me explicou por que não poderia simplesmente ligar para casa e explicar que chegaria 15 minutos atrasada. No começo eu pensei que os pais dela eram muito severos, mas depois eu os conheci em um piquenique e eles pareceram ser bem legais. A mãe da Emma também era muito bonita e a aparência e atitudes da Emma eram muito parecidas com as dela, sempre tranquila e educada. Duvido que ela tenha brigado com alguém alguma vez. O pai da Emma, Mark, também causou uma ótima impressão em mim. Muito brilhante, sábio, autoconfiante e carismático. Tenho vergonha de admitir isso, mas eu até tentei compará-lo com meu próprio pai, e meu velho saiu perdendo muito. Então, eu tinha tirado muitas fotos no dia do piquenique. E no dia seguinte, minha mãe e eu fomos visitar a irmã dela, minha tia. Eu amo minha tia Mary, desde que era criança, e sempre contei todos os detalhes da minha vida para ela. Por isso, ela sabia que eu tinha uma namorada e agora eu contei para ela que finalmente tinha conhecido a família da Emma e mostrei as fotos para ela. A tia Mary estava ansiosa para ver as fotos, mas viu o pai da Emma em uma delas. Ela ficou em choque e parecia que suas mãos estavam tremendo. "Você sabe o nome dele?" Ela perguntou com uma voz estranha, vazia. E quando eu respondi, "Claro, é Mark", ela deu um salto e saiu correndo da sala. Minha mãe foi atrás dela e eu fiquei sozinho na sala, sem entender nada. Pouco tempo depois, minha mãe voltou com um olhar sério. "Ela vai ficar bem", disse ela, respondendo minha pergunta interna, e acrescentou, "Mas você precisa saber de uma coisa. Algum tempo atrás, sua tia conhecia o Mark muito bem. E essa foi a história mais terrível da vida dela." Minha mãe contou que Mary e Mark saíam juntos, muito tempo atrás, antes mesmo de eu nascer. No começo, tudo estava bem, e a tia Mary estava totalmente apaixonada por aquele cara brilhante e viril. Mas, com o tempo, ela percebeu que o Mark estava tentando controlar cada vez mais a vida dela. Ele queria decidir o que ela iria vestir, com que garotas poderia ter amizade e até quais livros ela poderia ler. E quando ela tentava argumentar, ele ficava cada vez mais agressivo. Quando ele bateu nela pela primeira vez, ela estava pronta para deixá-lo. Mas ele não queria deixá-la ir. Ele voltou a ser um cara legal, pediu perdão e prometeu que tudo iria mudar. Mas nada mudou. Assim que Mary pensou que tudo havia voltado ao normal, Mark começou a pegar mais pesado. E tudo voltou a ficar ruim de novo. Mary tentava largar ele, mas ele não aceitava, e a história se repetia de novo, e mais uma vez. No fim das contas, Mary não entendia mais o que estava acontecendo, e o que ela sentia em relação ao Mark, se ela o amava ou se tinha medo dele. Ela continuou falando para seus pais que estava tudo ótimo e que eles se casariam em breve, até que a irmã mais velha dela, no caso minha mãe, viu os machucados nas mãos dela e exigiu que ela contasse a verdade. Minha mãe ajudou a tia Mary a se livrar daquele relacionamento abusivo. Elas foram à polícia e Mary recebeu uma medida protetiva contra o Mark, que proibia que ele se aproximasse dela. Mas Mary jamais conseguiu se recuperar desse relacionamento. Nem comprimidos nem psicólogos conseguiram ajudá-la. Desde então, ela tem medo de se relacionar com alguém e permanece solteira até hoje. Eu fiquei em choque. Quando fomos para casa, eu fiquei pensando na Emma, na mãe dela, e no Mark. Eu comecei a perceber que ele não havia mudado nada. Eu lembro que a mãe da Emma estava usando uma blusa de mangas compridas, provavelmente para esconder os machucados que o próprio marido tinha feito. Eu lembro que tanto a mãe quanto a filha concordavam com tudo que ele dizia. E eu também me lembro do quanto a Emma temia chegar atrasada em casa, mesmo que fosse só um minuto a mais. Ela morria de medo.
Tenho que confessar que, da próxima vez em que saí com a Emma, fiz um experimento cruel. Nós fomos à cafeteria onde costumávamos pedir uma sobremesa de mirtilo para ela. Eu pensava que ela gostava desse doce, mas agora eu já não tinha certeza de mais nada. Quando nos sentamos à mesa, eu perguntei: "O de sempre?" E ela concordou, sorrindo. "Não", eu disse. "Agora chegou a hora de você experimentar algo diferente. Vou pedir asinhas fritas." "Tudo bem", Emma disse, com um sorriso forçado. Quando o nosso pedido chegou, eu me levantei e disse: "Mudei de ideia. Vamos embora." Emma levantou e pegou a bolsa dela sem reclamar. O sorriso dela permaneceu lá, como se estivesse cravado no rosto dela. Foi assustador. "Será que seu pai te ama mesmo?" Eu perguntei com voz trêmula e, naquele momento, ela parou de sorrir. Eu não consegui me segurar mais. Eu contei tudo o que tinha ficado sabendo sobre o Mark e minha tia Mary. Emma ouviu sem nem olhar para mim. Bem lá no fundo, eu esperava que ela dissesse que aquilo havia sido um engano, que o pai dela não era assim, mas ela continuou ouvindo. Quando eu disse que ela e a mãe dela tinham que fazer alguma coisa para mudar aquela situação e que eu estava pronto para ajudá-las, Emma mudou. Ela literalmente gritou comigo, dizendo que eu não tinha o direito de me intrometer na vida da família dela, que os pais dela eram felizes e que o pai dela só tinha um temperamento forte e que, se elas começassem a reclamar, isso acabaria com a carreira dele. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Eu só olhei para ela calado, com os olhos arregalados, e finalmente perguntei: "Sua mãe está disposta a passar por toda essa humilhação e abuso só para que o marido dela ganhe um bom salário?" Emma respondeu: "Você não entende." E eu juro, ela disse isso com desprezo. Com desprezo por mim. Bem, Emma tinha razão. Eu não entendo essas coisas e foi por isso que terminamos. Não foi fácil para mim, mas eu não me arrependo. Você ou alguém que você conhece já esteve em um relacionamento abusivo? Conte para mim nos comentários e compartilhe essa história, pois acho que é muito importante resistir às pessoas que tentam